vencer na vida. Boa tarde, flores dessa linda tarde de sábado. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Portal da Cura. Eu sou Paty Kovacic, estou aqui na presença do meu querido Jean. Opa! E o pessoal da produção me ajudando aqui mais uma vez a trazer um programa muito especial para vocês. Hoje à tarde a gente está com uma mãe, com um filho, duas pessoas muito queridas, e a gente vai conversar sobre a inclusão social através da deficiência visual e contar um pouquinho da história de a mãe e do filho que procuram caminhos sem desistir jamais e transformando cada vez mais a vida deles através de algumas conquistas, aprendizados, vitórias. Então, essa história eles aí vão contar de coração aberto pra gente. Até lá, eu mando um grande abraço a vocês que me acompanham todos os sábados e faço aqueles convites especiais. A ideia do Portal da Cura, aqui todos os sábados, é cada vez mais expandir as nossas possibilidades através das práticas integrativas, terapias naturais, compreender mais com amorosidade, respeito a nós e a vida, o curso, né, a trajetória que as experiências nos proporcionam. Ora a gente tem alguma questão mais física, ora a gente tem uma questão mais emocional, entender também propósitos de vida através da espiritualidade. Aqui é um programa aberto, que a gente traga histórias sinceras e que realmente podem trazer um novo sentido, um novo significado da sua vida. O que eu encorajo vocês, incentivo mesmo, é vocês investigarem, perguntarem, nunca pararem. Encontrar um caminho que faça sentido para vocês dentro da dificuldade que vocês estão vivendo, que ela é única. Então, sejam bem-vindos aqui no programa e, por favor, sigam conectados comigo, Paty Kovacic, ao longo da semana. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook e convido vocês também a acessar esse programa e os anteriores através do nosso canal do YouTube. Lá vocês conseguem ver todos os vídeos, as entrevistas, as histórias incríveis que já passaram por aqui, com profissionais também trazendo suas técnicas e dicas para simplificar o nosso acesso a essas práticas. A principal prática que eu falo com muito carinho e com muita alegria aqui todos os sábados também é a prática que recebe o nome da minha família, que é o método Kovacic, um método desenvolvido, um tratamento natural, vou corrigir aqui a palavra até, desenvolvido por Stephen Kovacic, esse cientista radiestesista autodidata que há 60 anos atrás encontrou a resposta que seria a origem da doença câncer no organismo. E através de uma terapia natural, sem efeitos colaterais e ainda hoje ofertada de forma gratuita, você consegue devolver ao organismo a capacidade de se recuperar. Então, você sai desse padrão vibratório da doença câncer e traz para o organismo todas as ferramentas que ele precisa para reagir. Então, a doença, no estágio que ela está, ela deixa de evoluir e dentro das condições atuais clínicas da pessoa que está com a doença, ele vai se recuperando. Sabemos que, como eu falo aqui, o caminho é longo entre a descoberta, né, a suspeita de um tratamento, o corpo já está sofrendo. A descoberta da doença, o início do tratamento e cada doença, cada manifestação tem caminhos diferentes, o corpo ele realmente chega ali em um ponto calejado, mas eu acho que sempre vale a pena vocês conhecerem esse caminho e iniciarem um tratamento. Então eu falo isso para incentivar você que está ali no comecinho ou que está na reta final pelo que dizem a você ou que você sente no coração, não desista, porque quem dá a última palavra é sempre Deus. E eu falo isso para vocês manterem a fé e acreditar na capacidade do seu corpo de reagir ou da sua mente de guiar você para o caminho certo. Por falar nisso, semana passada a gente fez um programa super querido com a Eliane Risk falando sobre a intuição. Então, o quanto a gente precisa parar e instigar, estimular e ouvir um pouquinho mais a intuição, ouvir mais o que o nosso coração nos diz e com sinceridade e coragem seguir por onde ele nos indica. Então, vamos seguir conectados aqui através da próxima hora, aqui nas ondas da Vibe Mundial, ouvindo essa história maravilhosa da Clarice dos Santos e Luiz Moisés. E aí, se você sentir no coração de querer conversar com a gente, conversar com eles, liga aqui na Vibe, participe ao vivo. É sempre um prazer ter vocês aqui enriquecendo o nosso programa. Ou escreva através do Facebook e do Instagram que eu estou conectada com vocês, beleza? O telefone da Vibe é 3171-0221 ou 3262-4490. O meu Instagram não, o meu WhatsApp, eu falo de São Paulo, então é 11. E o telefone é 95595 5465, é 95595 5465 e o site da associação Estevão e Maria Kovacic, onde vocês vão conseguir acessar todos os locais de atendimento para a terapia natural para o câncer, é www.aemk.org.br. Qualquer dúvida,
eu falo, não durme com ela, me escreve, manda um WhatsApp e a gente segue conectados. Eu vou ter todo o carinho, né, e todo o respeito a vocês. No meu tempo, respondo a todo mundo e a gente segue ligadinho. E a Clarice aqui dos Santos, que eu vou dar as boas-vindas para ela, eu fiquei muito feliz que, ao fazer o convite para ela participar do programa, eu soube que ela já é a minha ouvinte. E aí eu fiquei animada demais, porque é gostoso saber, assim, o quanto que vocês podem colaborar, e a gente sempre pode colaborar com alguém que está ouvindo, né, Clarice? Então, seja muito bem-vinda você. O prazer é todo nosso. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu acredito, eu consigo sentir a alegria de vocês. E o Luiz também, seja muito bem-vindo, Luiz. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu e minha mãe ficou muito feliz com o convite. Mesmo. E espero que aqui o pessoal da Vibe Mundial goste da nossa história. Se sinta motivado, quem sabe também. A ter coragem de agir, né, Exatamente. Luiz? Mas os ouvintes, eles adoram. E principalmente esses dias que a gente conta as histórias, que é justamente isso. É pra tocar o coração das pessoas, mas também para dizer, Luiz, que elas não estão sozinhas, né? Total. Como eu falo sempre, cada um na sua dificuldade, todo mundo nasce, né, Clarice, com uma missão. E a missão de vida sua em especial é muito querida. Tá aqui do nosso lado, aqui, ó, vibrando, tá pulsando de vida aqui o Luiz. Eu acredito que a minha missão veio desde que eu era criança, então, assim, em termos do Luiz. Então, conta aqui pra gente. A gente vai ouvir aqui a história agora. Quando eu era mais jovem, jovem, assim, mais ou menos criança, eu brincava com a criança que chamava Moisés. Jura? E essa criança também era deficiente. Tá, e que tipo de deficiência ela tinha, você lembra? Ele tinha, era como se fosse paralisia, ele desmaiava. Tudo. Aí eu achava esse nome Moisés a coisa mais linda, e eu ainda era criança. É lindo mesmo. Aí eu falava assim, gente, quando eu tiver um filho eu vou colocar Moisés. E eu nunca imaginava que o Luiz, que eu ia ter o Moisés, né, que é o Luiz. E também que o Luiz ia vir com a deficiência. Então, pra mim, assim, foi uma coincidência muito grande. Então, eu acho que é coisa do destino, sei lá, coisa que Deus trouxe que esse me trouxe presente. Esse presente. Quantos anos você tinha quando o Luiz Moisés nasceu? O Lu tinha 31. Você tinha 31 anos. 31 e foi seu primeiro e é o único filho, né? É o único filho. E aí, como que foi essa gestação? Maravilhoso. Nossa, Luiz, a minha gestação foi maravilhosa. Que foi tudo assim planejadinho. Eu queria tanto ter o filho. Ai, que linda. Foi tudo planejadinho mesmo. Até falo pra ele. Eu sei até a hora que você nasceu. Até o dia que eu fiz você, eu acho que eu sei. Jura? Que horas? Conta aqui pra gente, porque o pessoal adora uma astrologia aqui. Verdade, doutora. Verdade. Eu falei assim, ó, eu fiz você meio-dia. Foi em janeiro, meio-dia. Por isso que ele é um menino com fome de vida, né, Luiz? Nasceu bem no almoço. Eu também acho. Ele foi verdade. Ele nasceu às 10 horas. E quando ele nasceu às 10 da manhã. Olha lá. Aí, quando eu estava grávida, a nossa gravidez foi uma coisa maravilhosa. Nunca senti nada, problema nenhum. Trabalhei até o último dia da gravidez. E aí, quando ele foi para nascer, eu nem queria que ele nascesse, porque eu acho a mulher grávida tão linda, coisa tão maravilhosa. Eu nem queria que o Luiz tivesse nascido, mas ele nasceu, foi maravilhoso. Tem que sair, passou 9 meses, acabou o contrato. Aí, depois que ele nasceu, começou a nossa jornada. A nossa jornada com o Luiz. O que você percebeu de diferente no Luiz quando bebê? Quando bebê, na verdade, a gente não percebeu praticamente nada. Como ele tinha um olhão graudão, eu até assisti aquele programa, não sei se vocês já viram. Me conta. Grande Família, que tinha um turco, que tem aquele olho graudão. Sim, opa, e o Luiz tinha um olho graúdo. Eu achava que o Luiz, e a minha família tem um olho também graúdo. Eu achava que o Lu tinha, coloquei até o apelido dele de turco. Turco? Porque... Até hoje fala assim. Até hoje eu chamo ele de turco. Oh, que bonitinho. Porque eu achava que o problema dele, o olho graúdo dele era era uma coisa natural, né, dele. E aí, como eu trabalhava com essa patroa que eu já falei pra você, ela que descobriu que o Luiz não tava enxergando, assim, que o olho dele tava diferente, depois de 6 meses. A Clarice me contou, ouvintes, que ela ia trabalhar na casa dela, que é uma médica, não sei, né? Não, ela era pessoa normal. E ela levava o Luiz e o Luiz ficava lá chorando. Mas tava quietinho, assim, paradinho no canto dele, mas chorando. Isso, aí chorava e a gente ia lá, molhava a chupetinha de mel, toma, ele ficava lá. Olha, aí eu ia fazer meu serviço. Que dica, funcionava o mel na chupeta? Funcionava, mas acabava aquele melado e ele chorava de novo. Aí você ia que malandro. Sempre tinha que repor. Mas tá vendo por que você ficou forte? Porque mel ajuda a imunidade. Total. Aí nisso ela descobriu, depois de 6 meses. A gente foi e levou no oftalmo. Tá. Aí quando chegou no oftalmo, eles falaram que ele tinha um problema que era muito grave. E aí falou no glaucoma, que é uma coisa que eu nunca, assim, tinha ouvido falar. A gente pouco conhece, assim... Na verdade, eu nem sabia se fala que o bebê tinha problema de visão, assim, que tinha que ir no oftalmo.
Na época eu nem, assim, não imaginava isso. Sim, tem uma dificuldade grande para dar o diagnóstico de glaucoma, né? Na fase adulta já é complicado, imagina no bebê. Eu mesma, assim, eu nunca tinha ouvido falar na senhora leiga, né? Eu não sabia dessa, nunca ouvi falar nessa doença. Fiquei desesperada, assim, na época a gente ficou desesperada, aí fui atrás de recursos. Procurando médico, isso e aquilo, aí... Agora, para os ouvintes que acompanham a gente, de forma breve, o glaucoma é aquela patologia nos olhos, onde tem a pressão elevada intraocular. Então, é diferente da pressão corpórea, tá, ouvintes? Ali, a diferença é que, entre outras coisas, é muito específico para você identificar, é específico para você tratar, e o grande problema do glaucoma, principalmente nas idades mais avançadas, é que é uma doença que a gente fala que é silenciosa, né, Clarice? Ela vai evoluindo de uma forma que ela vai restringindo, vai deteriorizando as células neurais da visão, e quando a pessoa percebe, ela já está com um pouquinho a visão bem central, e ali a gente tem pouca coisa para fazer, no sentido de manter aquela visão, porque uma vez que você perdeu aquela capacidade visual do nervo, você não consegue recuperar. E o Luiz Moisés, ele nasceu com glaucoma congênito. Isso. Então, ele já nasceu nesta condição. Só que eu acho que os médicos falaram para você, Clarice, que era grave aos 6 meses, porque um olho já tinha... Estava bem avançado, é isso, né? Já tinha perdido já quase tudo. Praticamente. Qual que era o olho, Luiz? Esse aqui é o direito. O direito, tá. Já tinha perdido tudo. Tá. E aí o outro, bem pouquinho. Aí a gente começou aquela jornada de fazer cirurgia, de passar em médico, vai um médico aqui, vai em outro médico. E um bebezinho, né? Você fica com aquela dor no coração, né? Desespero. Mas mesmo, então, tem que correr atrás. Aí foi feito cirurgias nos 2 olhos? Várias cirurgias nos 2 olhos. Aí sempre a gente estava acompanhando. Mas sempre tinha alguma coisinha para fazer, né, Lu? Sempre. O Luiz nem lembra. Mas pelas histórias você já sabe, né, Luiz? Decorada já. Então, mas sempre tinha. Queira que não, que eu quero falar aqui um pouquinho também, como que foi essa procura Mas graças a Deus, assim, a gente teve muita sorte com os médicos. Graças a Deus, a gente teve muita sorte. Em todos os médicos que a gente passaram, todos eles deram muita assistência para ele. Teve aquele cuidado, assim, que a gente... Não tem nem como agradecer, assim, pelas coisas. Aí, encontramos o Dr. Renato. Que eu quero chegar nessa história já, porque encontrou ele mais velhinho já, né, Deus Luiz? Que né? Nosso caminho. Mas o que eu queria falar é um pouco disso, a expectativa da mãe de poder cuidar, né, ainda em algum momento curar ou controlar a doença do filho, versus a ele que está crescendo, né? Porque a gente está contando uma história de várias cirurgias e várias procuras de médico, né, Clarice? Mas o bebezinho estava ali se desenvolvendo, daqui a pouco começa a engatinhar, e aí descobre outras fragilidades, tem uma questão aí do leite, não é? Vocês descobriram aí no meio do caminho. A gente tivemos muito problema com o Luiz, assim. Eu nem sabia que o Luiz ia chegar a esse ponto, de tão grande. Luiz, você vai contar das suas vitórias pra gente. Eu falei pro doutor, teve uma época que ele ficou muito... foi na época do glaucoma mesmo, que estava fazendo as cirurgias, médico, aí, acho que de tanto ir para médico, ele estava muito fraquinho, pegava ficava fraquinho mesmo, frágil demais, aí ele ficava doentinho. Que a imunidade a gente ia para um hospital, imunidade né? baixa, isso. Aí teve uma vez que ele foi para um hospital e ficou 3 dias sem, assim, desidratadíssimo. Coitado. Eu tive que fugir do hospital com ele. Para poder cuidar dele. Isso, porque nesse hospital o que eles estavam fazendo não estava resolvendo. Então, aquele desespero de mãe, que você vê que, meu Deus, não faz. Ele está fazendo coisa, mas você está vendo que não está dando resultado. Aí a gente fica desesperada. Sim. Aí eu catei meu filho e sumi com meu filho para um outro hospital. E aí lá vocês conseguiram hidratar ele? Lá no outro hospital, a gente conseguiu hidratar. Nesse hospital que a gente fugiu, ele chorou tanto que o ouvido dele estourou. Deu otite. Meu pai. Foi. Olha de tanto só. ele chorar. Aí teve uma hora que ele já não tinha mais força nem para chorar, para nada. Ele desfaleceu. Sim. Aí eu tive que fugir. Peguei e fugi, saí correndo com ele para outro hospital. Aí chegamos em outro hospital, que foi nas clínicas, que chegamos lá no setor que era para deixar a gente no infantil, deixou nós no adulto. Eu já entrei em desespero. Aí eu comecei a gritar, a chorar. Aí lá vem a ambulância, pega a gente, leva pro setor infantil. Chega no setor infantil lotado. Aí a gente ficou a noite toda com ele no colo, eu e o pai dele, dando uma madeira de soro até ele voltar ao normal. Aí ele voltou. Quando foi 6 da manhã, ele voltou ao normal. Aí, quando chegou em casa, que a gente falou, agora deitar ele, vamos descansar um pouquinho. Aí ele começou a gritar, chorar. Porque ele já estava vivinho, né? Acordadinho. Sim. Acordou e já foi se expressando, mas o que aconteceu? né? Só que o ouvido dele estava
Costurando. E vocês ainda não sabiam? Fomos de novo para um outro hospital. Corremos com esse Luiz para outro hospital. Sim. Chegou no outro hospital, eu acho que eu também já estava tão mal que eu também fui pro hospital. Jura? Também. Você também desidratou de tanto chorar. De tanto... Mas são coisas que só a mãe, em frente à situação, consegue entender e reagir. Sim. Né? Foi. Você não precisa ter, eu falo, você não precisa ter os conhecimentos médicos para saber que alguma coisa às vezes está errada para reagir. Já sente, já. Justamente. Eu acho que a gente, graças a Deus, temos os médicos, tudo. Mas a mãe, a gente que é mãe, a gente sente muito, assim, o que o filho, o que passa com o filho da gente. Sim, sim. Então, é uma coisa, assim, muito... A partir do momento que você passa a ser mãe, parece que você já sabe tudo que seu filho tem. É a grande médica do filho. É, a grande médica. A partir dessa superação... Mas eu nunca... Assim, é uma coisa muito prazerosa. Não que eu queira que ele fique doente, mas é uma coisa, assim, muito prazerosa acompanhar ele em tudo, fazer as coisas que ele E é isso que eu queria falar. Esses primeiros anos de vida dele foram muito complicados. Mas teve um momento que você precisou, né, criar coragem e colocar ele pro mundo. Foi verdade. Que é ir pra escola, foi né? E como escola. foi? Em que ano que ele conseguiu ir pra escola? Quantos anos ele tinha? Se você quiser falar, se o Luiz quiser falar, mas... Essa parte eu não lembro tanto. Pra escola... então deixa pra mãe contar. A parte, eu vou falar. A outra ele fala da escola do Padre Chico. Tá. A primeira parte, quando a gente mudou aqui pra Bela Vista, né? Pro centro aqui. Aí eu coloquei ele tinha quantos anos, mais ou menos? Ele tinha 2 aninhos e meio. Novinho ainda. Era. Nós colocamos ele na Queropita, na escolinha da Queropita, uma creche. Sim. E sempre foi escolinha também pública. Tá. Foi na escolinha na creche. E lá eles tratavam ele muito bem, devido a ser escola religiosa, aquela coisa toda, super bem. Aí da creche ele ficou com 6 aninhos. Devido à alergia do leite também, tudo que a gente fazia, tudo que eles faziam na festinha não podia dar pra ele, né? Porque ele tinha alergia a derivados. Aí a gente já levava os lanchinhos, fazia as lancheirinhas dele. A gente até brincou mais cedo, né, Clarice, para os ouvintes saberem, né, que quando a descoberta também da alergia do leite foi com a vida, né? Foi depois de muito leite pro Luiz. Aí o Luiz colocava leite pra fora e vomitava, né? Depois de muito leite. Colocava leite pra fora e vomitava. A gente ficava sem saber, tipo assim, ele amamentava, assim que ele nasceu, ele amamentava e a gente colocava ele na caminha, lá no bercinho, mas sempre altinho, ele colocava tudo pra fora. Eu entrava e disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá com a barriga cheia. A princípio você pensa assim, eu como mãe, será, né? Tudo que a gente não quer, a gente brincou, né, Luísa? É matar meu filho, né? Então pelo contrário. Aí quando eu levei ele ao médico, o médico falou, alergia a derivados de leite, porque como você come tudo que tem derivado de leite, passa pro seu filho. Aí eu passei o quê? Ele não amamentar, e eu procurar um meio para que ele também pudesse sobreviver. Sim. Procurar. E em que momento, Clarice, que você comentou comigo em outra oportunidade, mas aí a gente divide com os ouvintes, em que momento que você percebeu que era preciso colocar ele numa escola onde tivesse as ferramentas e a estrutura adequada para ele? Então, porque como ele já não enxergava quase nada, a gente já ficava naquela preocupação. Como que o Luiz, quando começar a estudar o primeiro ano, como que vai ser a escola para ele, se ele não consegue enxergar? E hoje em dia é muito difícil arrumar uma escola que... no caso deles, né? Que tem poucas no Brasil, né? Muito pouco, no caso deles. Aí a gente ficou desesperado. Aí como eu trabalho numa empresa de advogados, uma doutora, ela entrou no site e viu essa escola do Padre Chico, que era só para deficiente visual. Aí ela ligou lá, conversou com a diretora, marcou a entrevista. Aí a diretora pediu pra gente ir lá, pra conhecer o Luiz e pra ver se conseguia vaga pra ele. Aí a gente peguei o Luiz, fomos lá na escola. Elas adoraram o Luiz, como sempre. Luiz, sucesso, hein? E aí, elas gostou muito dele, já deu a vaga pra ele. E ele ficou nessa escola durante 9 anos, né, Lu? Ele entrou com quantos anos? Ele entrou com 6 anos. 5 aninhos. 5 aninhos. 5 anos. E ficou 9 anos. E como que foi lá, hein, Luiz? A adaptação lá foi totalmente diferente, porque como eu tinha a vivência do vidente, de escrever o vidente, se eu continuasse no vidente, eu ia perder a minha visão total. Então eu tive que aprender o braille, que aí já foi um outro desafio. Que imagino. A minha mãe, quando viu o braille, ela falou, putz, será que ele vai aprender mesmo? Porque quem olha de vista, assim, é muito difícil. É muito código, muito negócio difícil. Só que eu acho que por eu ser novo, eu acho que eu aprendi muito rápido. Em 3 meses eu já estava sabendo todo o alfabeto em braille. 3 meses? Em 3 meses. Você aprendeu com 6, 7 anos. Quantos anos você tinha? Ele aprendeu muito rápido. Com 6, 7 anos eu já sabia já o alfabeto, em braille, tudo em braille. Aí começou a minha alfabetização. A parte mais difícil foi a leitura, porque eu preciso do tato para ler. Só que aí isso foi o quê? Uns 6 mesinhos eu estava
lendo também. Foi tudo Deus, não sei, foi Deus mesmo. Eu acredito que tudo isso foi de Deus, porque até hoje, assim, ele já fez o terceiro colegial, tudo no Braille. Eu mesma não consegui aprender. Sim, eu ia te perguntar isso, se em algum momento ele quis tipo, mostrar, mãe, vem aqui, eu não consigo. Tenta. É muito difícil. Jura? Pra mim é muito difícil. Alguma letra você identifica? Algum? Porque a única coisa que eu sei mesmo é o A. Porque que é só uma bolinha. É o que é o que é? É só uma bolinha. É só uma bolinha. Não tem como... Porque não dá nem pra contar vantagem, hein, Luiz? Não, e quando elas foram pra colocar ele no Braille também, a diretora veio conversar comigo. Tá. Porque muitas mães na escola, elas não aceitam, elas têm preconceito, né? De fazer o Braille. Tipo, a criança deles tem um problema, assim, a deficiência, mas eles acham que se colocar a criança para fazer o Braille ou qualquer outra coisa, vai estar mais ainda procurando, deixando a criança mais desanimada, né? Tá. É como se estivesse promovendo a deficiência de uma forma mais coitadinho. Eu não tenho o hábito mas eu imagino que é você se aproximar mais do seu filho, não é? Total. Eu sinto isso, né? Total. Você começa a entender as dificuldades que ele tem, né? Aliás, né? São os desafios que só o Luiz vai viver. Exatamente. Então, tinha muitas mães que já não colocam. Aí eu já fui de primeira. Falei, não, eu prefiro que ele faça o Braille do que o vidente, ele já tem um pouquinho de visão. Se ele for forçar um pouquinho que ele tem, aí é melhor o Braille. E foi até melhor, porque muitas pessoas adultas, quando perdem a visão, para aprender o Braille adulto é muito difícil. Porque... É difícil porque perde o tato. Normalmente o adulto tem menos tato do que a pessoa criança para aprender. Então, eu acho que aprender mais cedo é melhor. Então, esse preconceito tá quebrando. Ultimamente está cada dia mais quebrando. Você acha que tá mais aceito? As pessoas têm percebido mais isso agora? A necessidade de aprender, Luiz? Tá mais aceito, bem mais. Porque, senão... Eles escolhem ou perde a visão ou continua com o pouco que tem e aprende o Braille. É até melhor que você fica até mais... Mexe mais com a cabeça, com o cérebro. Fica mais ativo, fica mais ativo, porque mexe muito com a cabeça. Você tem que ser muito mais ativo, realmente. Eu imagino. E você falou uma coisa que é real, né? Quando você tá criança, quando você tem uma idade, né? Criança, até acho que começo da adolescência, talvez você tenha uma sensibilidade para perceber as coisas muito maior, né, Luiz? Sim, total. Então, é muito mais vantajoso você começar cedo para conseguir se adequar mais. Agora, eu não perguntei, a gente não falou aqui para os ouvintes, quantos anos você tem hoje, Luiz? Eu tenho 19 anos. Então, das suas primeiras palavrinhas que você leu no Braille até aqui, como que foram essas vitórias dentro da escola, hein? Dentro da escola... O Padre Chico, ele foi uma segunda casa para mim, porque eu saía de casa às 7 horas, na verdade eu saía de casa às 5 da manhã, chegava na escola às 7 horas e saía da escola às 5 da tarde. Nossa! Então era um período... Era integral. Só que aí, de manhã, era as aulas curriculares, português, enfim, e de tarde tinha aulas secundárias, música, musicografia. Olha que beleza! E foi lá que me acendeu... a parte de musical, de querer aprender algum instrumento. Então, no Padre Chico eu aprendi a tocar violão, tocar teclado, piano. E, sem contar, a parte do esporte, né? É aí que eu quero chegar, Luiz. Mas nós chegamos também aqui no final da primeira parte do programa. Opa! Então, a gente vai seguir pro nosso intervalo. Eu falei para vocês que vão. A gente vai seguir pro nosso intervalo e voltando, você vai contar essa história para eles, para os ouvintes, a Clarice também. Jean... Intervalo aqui pra turminha buscar o café, buscar o chá e voltem já aqui pra rádio, hein, turminha? Até já. E esse dia vai terminar muito bem, porque estamos juntinhos, conectados na Vibe Mundial. Então, seja bem-vindo de volta quem já estava conosco aqui no Portal da Cura, ou seja bem-vindo você, ouvinte que se conecta agora aqui na Vibe, ao Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic, estou aqui na presença do Jean, Renato na produção, uma turma aqui muito feliz de trazer mais um programa especial e hoje contando a história de vida de uma mãe de um filho, que é a Clarice de Santos e o Luiz Moisés. Mas aqui eles falam da vitória e superação deles dentro de uma deficiência visual. Então, a gente vai falar um pouquinho mais na segunda parte sobre a inclusão social, o que o Luiz enfrentou, né? O que a mãe precisou, né, criar de coragem para largar o filho e entregar para o mundo, e o que o Luiz, né, enfrentou ao caminhar por si. O Luiz nasceu com um glaucoma congênito e logo cedo, ali com seus 6, 7 meses, descobriu que um olhinho já estava todo comprometido, o olho direito, e o olho esquerdo ele tem uma visão bem restrita.
Então, ele tem um poder de visão muito baixo e ele contou na primeira parte do programa que lá pelos 6, 7 anos de idade, ele pôde entrar numa escola, que foi o Padre Chico, onde ele teve o ensino através do Braille e ali ele conseguiu desenvolver cada vez mais as competências dele. Então, pelo que eu vi aqui no intervalo, através do Instagram, tem uns fãs deles aqui conectados, já ouvi falar que Luiz é músico, Luiz é atleta, então o próprio Luiz vai contar tudo o que ele conseguiu aprender. E a Clarice vai contar o que ela precisou também descobrir sobre ela como mãe, esse poder para permitir que o Luiz se aventurasse aí na estrada da vida, né, Clarice? Mas antes de voltar com a voz dos dois, eu queria fazer aqueles convitinhos básicos. Então, sempre, se você sente no seu coração que você quer conversar conosco, pode ligar ao vivo aqui na Vibe ou escrever para a gente aqui no Instagram, escreve no Facebook, participa aqui com a gente, aqueça mais a nossa tarde aqui deste sábado, que vai até às 6 da tarde ao vivo aqui pela Vibe, ou ao longo da semana se conecte conosco e compartilhe um pouquinho dessa história com outras pessoas que talvez possa ajudá-los aí a ter mais fé e, como eu falo, cada um na sua dificuldade, cada um no seu desafio ou no seu dilema. Então é aquele momento crucial da vida que a gente precisa decidir, né, de dar um norte, dar um caminho diferente para nossa vida. Então nós somos aí os anjinhos dessa tarde aí, Clarice, a Luiz, Vibe Mundial e o Paty Kovacic, tentando ajudar vocês a tomar um caminho de mais saúde, mais força. Antes da gente voltar para o papo com eles, como eu falei, eu quero convidar vocês para seguir conectado comigo ao longo da semana no Instagram, no Facebook e no YouTube como Paty Kovacic, e acessar também o site da Associação Estevão e Maria Kovacic para conhecer um pouco mais a história do Estevão Kovacic, esse cientista incrível, radiestesista, autodidata, que há 60 anos atrás, aqui no Brasil, encontrou a origem para a doença câncer e desenvolveu uma terapia natural, um tratamento natural, para poder fortalecer o organismo e ele, por si só, reverter o quadro da doença câncer. Então, é uma prática que vocês precisam conhecer, é um caminho muito importante, que tem um efeito sempre benéfico, não tem efeito colateral, não tem contraindicação e ainda hoje é ofertado de forma gratuita. Eu, Paty Kovacic, atendo no ponto de atendimento do metrô Santa Cruz aqui em São Paulo, toda semana, ali com a minha família. Então, minha mãe está presente, meu pai, Celeste de Otacir. Mando um abraço para todos os nossos voluntários que já estiveram aqui contando suas histórias. Obrigada por vocês seguirem com a gente, né, ajudando tantas as pessoas a mudarem, né, o curso, a trajetória da doença, né, mudar o sentido, o significado da vida. O site da associação é aemk.org.br e o meu WhatsApp é 11, que é de São Paulo, 955955465, 955955465. E o telefone da Vibe, se bateu a coragem e a vontade, é 31710221 ou 3262-4490. E agora, sem gastar mais nenhum segundo, quero vocês de volta aqui com as suas vozes. Sejam bem-vindos de novo. Obrigado. Luiz e Clarice. Obrigado. A gente terminou ali, né, Luiz, a primeira parte do programa falando justamente quando você estava falando ali do desenvolvimento musical dentro da escola. Isso. E a introdução nessa parte de atletismo, de esportes, na verdade, né? Exatamente. E aí, como que foi esse momento? Então, quantos anos você tinha, mais ou menos? Certo. Quando eu comecei no esporte, quando eu me iniciou no esporte, eu era bem novo, uns 10 anos. Eu comecei lá fazendo judô. Então, lá no Padre Chico, teve um projeto que aí eu entrei e comecei. Fiquei uns 2 anos, só que aí, infelizmente, acabou o projeto, então eu também parei. Porém, como lá é uma escola de só deficientes, então na educação física a gente sempre jogava bola. A bola, como a deficiente tinha guiso, né? É uma bola normal, só que aí tem um guiso. Então o deficiente visual, quando ele chuta a bola, ele vai conseguir saber onde ela está, se está na lado direito ou esquerda. É bem interessante. Também rola muita cabeçada, mas é bom que aprende. Porque afinal você até sabe para onde a bola está indo, mas você não sabe onde seus parceiros estão correndo, né? Exatamente. Às vezes rola muita cabeçada. Que perigo, hein, Luiz? É um perigo. Aí a gente tem um código, quando tá jogando bola, tem que ficar falando eu, bem alto, para todo mundo ouvir quem tá do lado, porque senão rola muita Ajuda cabeçada. Um pouco, mas não evita acidente, né? Não evita, porque tem a trave, ainda tem a trave, os muros. Ele não fala o muro. Mas, aí depois eu parei um pouco de treinar, eu fiquei mais na parte musical. Tá. Porém,
Na verdade, foi... A música ele gosta desde sempre, porém, desde pequenininho. Eu comprei a primeira guitarra dele. Olha, jura? Foi, desde pequenininho. Ela comprou a guitarra, só que ela achava que a guitarra tocava só a guitarra, não precisava do amplificador. Aí depois teve que comprar o amplificador. Mas, enfim, é um prejuízo, né, mãe? Mas aí eu comecei no esporte, só que como o Padre Chico, ele te joga pro mundo mesmo, eu comecei a fazer aula de mobilidade. Que seria aprender a andar na rua. Que aí que foi o impacto total na minha vida, que até hoje dá resultado. Que aí foi aonde ela ficou um pouco com receio. Sua mãe? A minha mãe, justamente porque é realmente um deficiente visual, que não enxerga na rua, de certa forma, dá um pouco de medo, porque na cabeça da pessoa vai pensar só coisa ruim primeiro, né? Se uma pessoa saudável já sai na rua com risco, imagina você restrito a essa ferramenta que é a visão. Exatamente. Mas aí a sua mãe, ela segurou um pouco você? Que história que você tem pra contar da sua mãe aí, quando você começou a andar pela rua? A minha mãe, na escola teve a professora, né? Que acompanhava, que deu as aulas de mobilidade pra ele. E nessa parte, a minha mãe, ela foi até que bem solto. Eu já segui algumas vezes sem ele saber. Sim, mas nessa parte você foi bem... Peraí, então quer dizer, ele tava ali achando que ele tava indo, sei lá, pro ponto de ônibus, pra escola. Isso, aí eu na frente, ela vinha atrás. Aí deixava ele chegar em casa primeiro, aí eu passava um tempinho e chegava. Só que ele não sabia que eu tava atrás dele, né? Sim. Aí ele chegava assim, nossa, Lu, você já chegou? Ele falou assim, você tava onde? Você tava na padaria e tal. Não, eu tava atrás dele, seguindo ele pra ver se ele tava vindo de escola. E você fez muito isso? Como bastante, o pai dele também fez. No começo foi bastante. Pra pegar metrô, por exemplo, igual o metrô, ele é mais difícil. Aí o Nildo saía, meu marido, pegava, ele, mãe, eu tô vindo pelo Alto do Ipiranga, que ele vinha, pegava o metrô Alto do Ipiranga, né? O pai dele ia, pegava, esperava ele lá no Alto do Ipiranga. Quando via que ele tava entrando no metrô, o Nildo entrava atrás. Sem avisar, em silêncio, ele só esperava encontrar ele. Então... Só que aí, no começo de adaptação... Aí quando descia, o Nildo descia atrás, pra ver se ele tava descendo certinho. Aí vinha sem ele saber, vinha atrás dele. E vocês fizeram isso por quanto tempo, Clarice? De ficar seguindo ele? Quase um ano. Foi um ano. Dele, foi quase então, quando ele começou essas aulas, a professora liberou ele, que o Luiz ia contar como que foi, e aí você ficou um ano seguindo ele. Seguindo ele, dentro do ônibus também, porque aí ele ia pra escola, mesmo indo pro Padre Chico ou pra outra escola que ele estudava, como que é o nome da outra escola? No Visconde Itaúna. No Visconde Itaúna, ele tinha que pegar o ônibus também. Aí o que a gente fazia? Deixava ele entrar no ônibus, que era o Gentil de Moura. E aí, quando ele entrava, a gente também entrava, que ele não estava vendo, então a gente entrava, ele nem via que a gente entrou. Sim. A gente ficava caladinho lá, quando ele descia também, aí acompanhando ele até a escola, e quando a gente via que ele entrava na escola, a gente voltava pra trás. Saía. Agora, me fala uma coisa, nesse ano, teve alguma situação, Clarice, que você viu o Luiz passar, viver, que você quis interferir? Tipo, ajudar ele, ou até interagir com outra pessoa que pudesse estar, de alguma forma... Não, por ele ser tão esperto, doutor, eu nunca tive passeio por uma situação. Ele é muito esperto. Que como na aula... Porque o coração ficou apertado, não, aí quando ele sai, ansiedade, né? É sempre a mesma coisa. Igual o metrô, tem muito medo. A gente mora ali na Liberdade. Às vezes ele fala assim, Lu, não desce na Sé, desce na Liberdade. Porque a Sé ali é muito perigoso. Mas eu morro de medo. Então, eu tô sempre quando ele vai pro clube, eu vou com ele, eu subo com ele, porque eu tenho medo. Ele acha que não, mas eu subo com ele, porque eu tenho muito medo de... Pelo menos até o metrô. Aí eu desço lá até o metrô, coloco ele dentro do metrô, aí eu espero o metrô sair, eu volto pra casa. Aí você vai embora. Mas aí, Luiz, conta. Mas por exemplo, na mobilidade, é tipo um curso. Então, a gente fiquei tipo uns 2 anos na mobilidade para aprender tudo. Então, lá eu aprendi a pagar conta, a fazer tudo. Então, eu meio que, nessa parte de rua, eu fiquei bem ligeiro. Então, muitos deficientes, quando tá na rua, eles se apavoram muito. Só que é muito errado se apavorar. Porque quando a pessoa que enxerga, quando ela apavora, ela já perde todos os sentidos. Então, pro deficiente, quando apavora, é pior ainda. Eu acho que ele tem razão. Eu que enxergo, eu apavoro mais do que o Luiz, que não tem visão. Então, quer dizer, ele tem mais foco, ele tem mais calma para analisar tudo. Então, quando ele sai, eu fico mais preocupada com ele, assim, fico tensa demais enquanto ele não chega. Nesses 2 anos, Luiz, que a professora saiu com vocês para fazer o curso, ela realmente foi até o banco, até o metrô, até o ônibus? No começo, ela ia junto. Depois, ela pedia para eu ir sozinho. Para pagar uma conta, para ir no shopping comprar alguma coisa, para justamente eu aprender
a dialogar com as pessoas para tirar essa vergonha que eu tinha. Que você tinha. Porque uma coisa que a gente estava falando aqui no intervalo, ouvintes, que boa parte do desafio, do obstáculo, é a própria pessoa se aceitar na condição que ela tem para usar as ferramentas específicas. Exatamente. Né? E quando você chegava nessa época de curso, que você estava ainda criando a sua segurança, né? Você estava ainda criando essa confiança em você. Como que você era recebido ali no shopping? Ou principalmente nos transportes, né? Sim. Que é muito rápido a entrada e saída. Como as pessoas recebem? Vocês ajudam, não ajudam? Normalmente ajuda. Normalmente, quando vai no shopping, muitos shoppings ajudam, porém tem alguns que é muito complicado a acessibilidade. Tem uns shoppings que você tem que ficar esperando muito o segurança, porque o deficiente, quando chega no shopping, ele não pode entrar do nada. Porque como não tem um piso tátil, ele tem que entrar no começo, esperar um segurança te levar para as lojas. Então, é muito complicado essa relação ainda de ir para shopping. Porque você tem que ficar dependendo do segurança para te levar para um lado para o outro. Só se você ir acompanhado com uma outra pessoa. Mas sozinho para ir para esses lugares ainda é muito complicado. Então, muito ainda complicado. Hoje, vamos considerar antes pandemia e durante pandemia. Em 2020, ainda existe dificuldade para você acessar um lugar público como esse? Existe dificuldade, muita dificuldade. Para ir para shopping... Os lugares melhores que tem é que tem piso tátil, mas poucos shopping, nem shopping tem piso tátil. É realmente verdade, nenhum shopping tem piso tátil. Então, eu só lembro, isso é verdade, a gente só percebe quando realmente alguém traz para nosso ponto de vista, para nossa cara, na verdade, né, Luiz? Eu só percebo o piso até a entrada, na escada, nas portas que são aquelas portas automáticas, né, de sensor. Exatamente. A partir dali eu não lembro em shopping também. Some tudo. Agora, e também a questão de calçada, Luiz, como que funciona esse se guiar por essa marcação da calçada? É e nem todo lugar em São Paulo tem, né? Em Paulista pode ser um exemplo, mas eu não sei também se o que a gente tem na Paulista é o suficiente para vocês. Sim. Porque na Paulista, por exemplo, aqui o exemplo aqui, na Paulista até tem o piso tátil, porém, os ambulantes que ficam vendendo, em vez de eles colocarem do lado oposto, eles colocam em cima. Então, já aconteceu muita coisa de amigos meus passarem aqui na Paulista e passar por cima. Aí, a culpa não é do deficiente, é da pessoa que colocou. Claro. Então, tem ainda esses problemas. E quando não tem o piso tátil, as calçadas é muito ruim, muito ruim. E a bengala, ela fica sempre emperrando. Então, muitos deficientes, amigos meus, já caiu em buraco e machucou por conta de não ter esse saneamento, de não ter esse cuidado na rua. Essa estrutura, né? Esse pavimento correto, Exato, né? De não ter esses pavimentos corretos. Então, sem contar que quando coloca... O que lasca a vida de um deficiente visual é poste e orelhão. A sorte que o orelhão está acabando. Só que os postes tem aqueles mais grossos, brancos, e tem os finos. Esse prejudica. Isso já também é muita pancada. Muita pancada. Oh, Deus. Não, e uma dessa não deve ser fácil não, hein? Não é fácil. E não deve ser fácil. Acorda rapidinho, não é? Sua mãe falou que já quebrou óculos e é caro. Porque ele anda, conforme ele vai andando, ele vai e bate. E é perigoso se machucar. Já quebrou vários óculos. Então, Luiz, você estava falando no intervalo sobre essa questão da bengala e os desafios que você teve a aprender a usar, mas principalmente na aceitação dos seus colegas, seus amigos, também deficientes visuais, sobre esse uso da bengala. Conta um pouco aqui pra gente. Como eu disse, os visuais totais não têm esse preconceito porque eles têm que usar. Só que quando a pessoa é baixa visão, ela acha que ela confia na visão. Só que muitas vezes a visão dela engana. A minha mesmo, muitas vezes me engana. Eu estou vendo uma coisa, só que aquela coisa está muito perto de mim e eu acho que está muito longe. Sim. Então, por exemplo, eu mesmo tinha muito preconceito com a bengala, muita vergonha de andar com ela. Coisa minha, da minha cabeça, que eu achava, eu enxergo, mas por que eu vou andar com a bengala se eu enxergo? E isso, eu fui aprendendo a usar a bengala muito, andando com pessoas que eram bem esclarecidas já nesse fato de usar a bengala, que elas foram me falando, não, tem que usar mesmo, porque vai ser melhor para você, vai abrir muitas portas para você com a bengala. Sim. E justamente quando eu comecei a usar a bengala, muitas portas abriram, as pessoas ficaram menos ignorantes, porque eu sem a bengala, andando na rua, se eu trombar numa pessoa, ela vai achar que eu enxergo, estou usando óculos para enxergar melhor. Então, vai para chegar melhor. Então, a bengala, ela me ajudou muito nisso. Até na perca de vergonha, que eu tinha muita vergonha. A bengala me ajudou também. Não, você tem razão, porque as pessoas, elas já são um pouco ríspidas no relacionamento geral. Esbarrem um e o outro, fica um conflito e tal. E aí, se você não
não sendo identificado pela outra pessoa, esbarrando, você vai ser mais um mal educado. Total, né, é isso, exatamente. E é interessante mesmo, eu também não pensei nesse aspecto da bengala como uma identificação. Uma identificação. Né? E interessante isso. E eu acho que é isso que incomodava os seus colegas que também têm deficiência, né? Sim, exatamente. Então, e muitos que tinham esse preconceito começou a usar. Porém, ainda tem muitos que não usam. Sim. Tem muitos que, no metrô mesmo, tem muitos que caem na via do metrô por conta de não usar a bengala. Eu quero falar um pouco mais desse preconceito, mas eu quero ouvir sua mãe, que tinha alguma coisa aqui para comentar. Não, doutora. Ele tava falando. Mas a mãe é engraçada, né? Minha mãe também é assim. Eu começo a falar, fica... Não, mas exatamente. Você bota minha... É que o Luiz se esclarece também. Eu adoro mãe, pode viu? Eu também. Mãe é um bicho que não dá pra entender. Igual. É complexo, né? É complexo. Eu e o Luiz, a gente dá muita risada, porque ele usa bengala, né? E eu sou acompanhante dele, né? É minha guia, Aí quando ele falou assim que eu sou uma guia muito louca. Realmente. A sua mãe é uma guia muito louca? Muito louca, porque a minha às vezes, tipo assim, ele que não enxerga, né? Aí eu vou pra algum lugar com ele, vamos supor, pegou o metrô. Aí eu sei que ele não enxerga, eu que enxergo, né? Eu tenho que mostrar o lugar pra ele. Eu tenho que pôr ele no lugar pra sentar, né? Exato. Então eu sei que ele não enxerga, eu faço, Luiz, ó, senta ali. Apontando. Ô mãe, eu já tenho 19 anos, pelo amor de Deus. É assim que olha pra meu Deus. Ele falou assim, mãe, não é assim que se faz, é assim, ó, pega no meu braço. Ela falou, as fotos que eu tenho, abaixa a visão. Se fosse um total, ia ficar mais feio ainda. Aí quando eu saio com ele... a sua mãe faz com a intenção de estimular você. É pra estimular. Com certeza. Mãe sabe tudo, é isso? Mãe sabe tudo. Pra ele ficar mais esperto. Tá certo. Mas seguindo nesse papo da sua mãe, voltando pra você, tem outras situações de preconceito? Então, pensando na palavra preconceito no sentido de desconhecimento que as pessoas se acostumam a viver, né? Que deve ter sido comprometedoras, assim, pra você, né? Dentro do seu meio social, eu digo, de outros deficientes visuais, mas principalmente fora. Né? Porque se você vai pro mundo, você vai interagir com as pessoas que estão fazendo atividades próximas a você com outros problemas de vida, né? Exatamente. E aí? O que tem muito preconceito, eu vou falar na parte de baixa visão, que é a parte que eu mais tenho vivência, assim. Por exemplo, a pessoa está acostumada a um deficiente visual não pegar o celular, porque ela acha que ele não enxerga e não precisa pegar o celular. Só que tem muitos deficientes visuais baixa visão que tem receio de pegar o celular no ônibus, no metrô, porque vai achar que ele enxerga. Porque a pessoa tem a visão do deficiente visual total, mas muitas pessoas não sabem que o deficiente visual ele pode ser baixa visão, ele pode ser total, ele pode ter um pouco de visão. Então, já aconteceu, isso foi recente mesmo, que um colega meu, ele foi pegar o celular e um cara passou e falou, você tá brincando de ser cego? Você tá brincando. Olha só. Foi assim, porque acha que o deficiente visual, ele só não pode, ele só... Tem que ficar restrito em todas as ferramentas e possibilidades. Exatamente. Ele acha que Quer dizer, o visual só não pode enxergar, mas tem várias outras vertentes. Quer dizer, uma vez que você tem dificuldade de visão ou você não tem a visão absoluta, você não pode usar celular, você não pode sair para curtir um show de música ou namorar. Se ele sair sem a bengala, já aconteceu isso comigo e ele também. Se ele sair sem a bengala, vamos supor, eu tô mais ele. Então ele vai, vou levar a bengala hoje que eu vou com você, tá bom. Aí ele vai segurando no meu ombro, eu seguro no meu braço e tal. Aí uma vez a gente pegou o metrô, ele sentou, porque o lugar é direito dele, né? Ele sentou, mas estava sem a bengala, só de óculos. Aí chegou duas senhoras e falou assim, nossa, que menino, um menino novo desse, nós que tá velho. Senhora, nós não sentamos, e o menino sentado. Que vergonha, né? Aí eu falei, mas a senhora sabe por que ele tá sentado? O mesmo direito que a senhora tem, ele também tem. A senhora já olhou pra ele? Aí ela ficou toda sem graça. A gente tem, infelizmente, tem uma coisa do ser humano, de forma geral, que distraído qualquer um pode causar, mas alguns têm um hábito maior de falar sem pensar. Chegar no lugar achando que já sabe tudo, ou pode tudo, e não analisa antes de abrir a boca. Mas isso é uma falha que a gente tem que ir se educando. Agora, eu só queria comentar para os ouvintes que estão pela rádio e não estão assistindo a gente. O Luiz é um moço muito bem aparentado, por isso que a mãe dele falou. Ele é um jovem, ele é atleta, isso que a gente vai falar agora. Então, ele tem um condicionamento físico muito bom, tem uma cabeleira bonita aqui, uns dread loiro para cima. Ele usa um óculos que ajuda ele nesse olhinho esquerdo. Então, quem cruza o Luiz, como ele falou, sem a bengala, ele é um jovem saudável. Com alguma necessidade de óculos, né? Mas você tem razão, Luiz. E aí, como que foi essa sua chegada? Que a gente tem mais 5 minutinhos de programa aqui. E eu quero contar pra galera como que foi você vencer esses desafios e também você vencer a sua própria superação física com relação... Aliás, ter a sua superação física com relação aos esportes. Porque
A gente está falando com um menino que é atleta, sim, né? E que já teve até sua medalha aí de prata em uma modalidade. Conta pra gente isso. Então, eu antes, no esporte, eu comecei no atletismo não faz muito tempo, faz uns 3 anos. Tá. E eu me apaixonei, porque era algo que eu me sentia livre, é só correr, é bem libertador. Então, eu tô no Clube Espéria, e lá eu faço 100 metros, 200 metros e salto em distância. E o esporte, ele literalmente mudou totalmente a minha vida, porque eu era uma pessoa sedentária, que tinha muita bronquite, muita asma, e o esporte ele já me trouxe um ótimo condicionamento físico. Eu nunca mais tive crise de bronquite, nunca mais tive nenhuma doença muito grave, né? Nada muito grave. Então, assim, eu acho fundamental pessoas normais, assim, que não têm deficiência, fazer o esporte, mas quem tem qualquer tipo de deficiência, seja visual, cadeirante, fazer um esporte, porque ele te ajuda a você socializar com as outras pessoas, conhecer outros tipos de bolhas, né? Você sair da sua bolha e entrar em outras diferentes. Então, e você falou uma coisa mais cedo aqui, antes do programa, que eu achei maravilhosa, Luiz, que o esporte trouxe força e possivelmente para outras pessoas, para sair de uma posição de fraqueza ou até mesmo de vitimismo. Você usou essa palavra. Exatamente. E aonde você enxerga o vitimismo? O vitimismo, por exemplo, tem muitas pessoas deficientes que falam, não vou fazer isso porque eu não consigo, então eu vou ficar aqui parado, só recebendo meu auxílio. Só que se você ficar parado, é pior. Porque as pessoas que estão de fora vão falar, realmente, ele é um deficiente que realmente ele é um inválido. Então, eu tenho a visão que para a gente quebrar esse preconceito das pessoas, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente existe. Então, sim, no esporte, na música, em qualquer área, a gente tem que estar. Para essas pessoas cada dia mais quebrar esse preconceito. Que nem ultimamente, antes era bem mais, mas agora tem muitos deficientes que estão mostrando as suas posições e estão mostrando essa posição. Sim. Se colocando à frente, mostrando quanto são fortes, quanto são importantes. Exatamente. Agora, nesse último minuto de programa, para aquelas pessoas que acompanharam a gente até aqui, Luiz, o que você diria para encorajar elas a interagir mais com alguém que tem uma deficiência, que a gente está falando de visual, sim, mas sem medo e com respeito? Sim. Né? Pulando a parte do bullying, né? De todo o preconceito que já aconteceu. Sim. Eu acho que as pessoas que convivem com um deficiente têm que conversar com ele, jogar ele para cima, né, no bom sentido, né, no bom sentido da palavra, jogar ele para cima no bom sentido. Sim. E não deixar ele pensar que ele é um coitadinho, porque ele é uma pessoa normal como todo mundo, ele só tem uma limitação. Ele pode fazer tudo, claro, com algumas adaptações, sim, mas ele pode fazer. Então, colocar ele como uma pessoa igual a todo mundo que pode, sim, fazer o que quiser. Só, sim, basta ele querer e ter força. Perfeito, Luiz. E sabe o que eu falo? Alguns nascem com uma, como você falou, limitação física. Exato. E muitos outros, Clarice, nascem com uma limitação moral, não é? Eu acho que esse sim que a gente tinha que ter aquele olhar com mais coitado, como a gente brincou no primeiro programa, sim, não é, Luiz? Exatamente. Clarice, Luiz, o programa já está chegando no fim. Muito obrigado. Eu agradeço. Falei pra vocês que ia ser super curto, ia voar rápido. Doutora, mas foi maravilhoso, a gente adorou. A turma amou vocês, a gente vai seguir conversando um pouquinho ainda com o pessoal do Instagram. Vocês aqui, que graça. Na rádio, adorei. Olha, eu nem tô acreditando. Eu queria falar pra vocês o quanto é importante, não só a vitória que vocês tiveram, como mãe, como filho, família, como pessoas específicas, individuais, mas também por vocês seguirem com essa força, com essa energia bonita, de motivar as pessoas a vencerem. Motivar as pessoas, né, a seguirem, né, conquistarem, trabalhando firme para um propósito maior. Luiz, para o seu caminho eu desejo muita saúde, que você continue firme no esporte, que está malhando mais ainda agora. Sim. Continue trazendo muitas medalhas para sua mãe. Total. E quem sabe, como o ouvinte falou aqui, para o país um dia nas Olimpíadas. Com certeza. Essa é a torcida da galera. E Clarice, com que Deus certeza, te conceda muito amor e muita saúde para seguir cuidando do Luiz e cuidando de outros filhos postiços que aparecem no caminho, com certeza. E ao nosso ouvinte que acompanha aqui, muito obrigado pela presença. Espero vocês sábado que vem para continuar esse papo aqui do bem e do amor no Portal da Cura. Beijos e até lá. Tchau.